Você costuma se comparar com os outros? Acha que todo mundo já encontrou o caminho certo? Já conquistou alguma coisa importante? Já construiu uma vida estável enquanto você ainda está tentando entender por onde começar? Já teve a sensação de que o tempo está passando, que as oportunidades estão diminuindo e que existe uma espécie de relógio invisível contando regressivamente para que você vença na vida? E que de alguma forma você está ficando para trás? Neste vídeo você vai entender por que a comparação constante está te travando, como ela distorce a forma como você enxerga a sua própria vida e, principalmente, o que fazer de forma prática para parar de se comparar com os outros. Ao final, você terá estratégias claras para reduzir esse comportamento no dia a dia, recuperar o controle sobre as suas decisões e começar a viver com base nos seus próprios critérios, e não nos parâmetros que você absorveu observando a vida alheia. Talvez você abra as redes sociais e veja pessoas da sua idade comprando casas, viajando, crescendo profissionalmente, construindo famílias, empreendendo, mudando de carreira, parecendo seguras, confiantes e resolvidas. E aí, sem perceber, algo muda dentro de você. Um desconforto silencioso começa a crescer. Uma sensação de inadequação difícil de explicar. Como se existisse um roteiro na vida que todo mundo recebeu, menos você. Você começa a sentir que existe um caminho certo que todos estão seguindo, uma ordem natural das coisas. Primeiro vem a faculdade, depois o emprego estável, depois a promoção, depois o casamento, depois o imóvel, os filhos, a estabilidade financeira. E quando a sua vida não segue exatamente essa sequência, surge a sensação de que você fez algo errado em algum momento. Como se estivesse perdido uma etapa importante. Como se estivesse tomado uma decisão que desviou você de uma linha do tempo ideal. E quanto mais você observa, mais parece que todo mundo está avançando. Todo mundo está evoluindo, todo mundo está chegando em algum lugar. E você está parado. Nesse vídeo, eu quero te mostrar como parar de se comparar com os outros e começar de fato a viver a sua própria vida. Sem essa sensação constante de atraso, sem essa cobrança silenciosa que te acompanha o tempo todo e sem a frustração de sentir que você nunca está onde deveria estar. O problema é que comparação não parece perigosa à primeira vista. Ela não chega como um inimigo declarado. Pelo contrário, ela costuma parecer disfarçada de motivação, de inspiração, de ambição. Você olha para alguém que conquistou algo e pensa, isso poderia ser eu. E isso parece positivo, parece saudável, parece um impulso legítimo para crescer. Mas o que começa com inspiração muitas vezes termina como autocrítica. Porque aos poucos você deixa de observar o outro como referência e passa a usar o outro como régua. E quando o outro vira régua, a sua vida vira avaliação constante. Você começa a medir sua carreira, sua renda, seu corpo, seu relacionamento, produtividade, maturidade emocional, a sua clareza de propósito. Você mede o quanto você já conquistou, o quanto você ainda não conquistou, o quanto você deveria ter feito até agora. E isso cria uma sensação constante de insuficiência. Você trabalha, mas sente que não é o bastante. Descansa, mas sente culpa. Conquista algo, mas minimiza porque alguém fez mais. Avança um pouco, mas sente que está atrasado em relação a alguém. A comparação transforma qualquer progresso em algo pequeno, porque sempre existe alguém que parece estar mais à frente. Com o tempo, você começa a se cobrar por coisas que nem eram importantes para você originalmente. Passa a desejar metas que nunca foram suas. Passa a perseguir estilos de vida que você nunca escolheu conscientemente. E tudo isso porque em algum momento você passou a confundir o que admira com o que realmente deseja. E o resultado disso não é crescimento, é paralisia. Porque quando você sente que está sempre atrasado, qualquer passo parece inútil. Quando você acredita que já deveria estar em outro lugar, qualquer tentativa parece tardia. Quando você mede o seu valor com base no desempenho dos outros, você nunca sente que está fazendo o suficiente. E quando você sente que nunca está fazendo o suficiente, você começa a evitar agir. Parar de se comparar não significa que você nunca mais vai perceber o que os outros estão fazendo. Isso seria irreal. Comparar é um mecanismo natural da mente humana. O problema não é a comparação em si. O problema é o papel que ela ocupa na sua vida. Hoje, talvez, você use a vida dos outros como parâmetro para julgar a sua.
Talvez você transforme conquistas alheias em provas do que você está atrasado. Talvez você interprete o sucesso dos outros como evidência do seu fracasso. O benefício real de parar de se comparar não é se sentir melhor o tempo todo. É recuperar a autonomia. É voltar a fazer escolhas baseadas no que faz sentido para você, e não no que parece funcionar para os outros. Mas isso exige ação consciente e prática diária. Dica número 1. Defina o que é sucesso para você. Enquanto você não define o que significa dar certo para você, qualquer conquista vai parecer insuficiente, porque você estará usando critérios genéricos, geralmente herdados da sociedade, da família ou do ambiente digital. Você precisa parar e perguntar: o que realmente importa para mim? Estabilidade? É liberdade? É tempo? Criatividade? Segurança? Impacto? Tranquilidade? Pegue um papel e escreva quais são os 3 pilares que definem uma vida bem-sucedida para você. Não para os seus pais, não para os seus amigos, nem muito mesmo para a sociedade. É para você. Depois transforme esses pilares em critérios de decisão. Se uma escolha te aproxima desses pilares, ela faz sentido. Se te afasta, talvez não faça. Isso muda completamente a forma como você avalia sua própria trajetória. Dica número 2. Reduza a exposição a gatilhos de comparação. Nem toda inspiração é saudável. Alguns conteúdos não te motivam. Eles te fazem sentir inadequado. Eles te colocam em estado de comparação constante. Observe como você se sente depois de consumir certos perfis, vídeos ou conteúdos. Se a sensação recorrente for de frustração, atraso ou insuficiência, isso não está te ajudando a crescer. Você não precisa sair de todas as redes sociais, mas pode deixar de seguir perfis que despertam esse tipo de reação. Pode limitar o tempo de uso. Pode evitar consumir certos conteúdos logo ao acordar ou antes de dormir. Pequenas mudanças no ambiente digital reduzem drasticamente a frequência de comparações automáticas. Dica 3. Compare progresso, não posição. Cada pessoa começa de um ponto diferente. Algumas tiveram apoio financeiro, outras tiveram estabilidade emocional. Algumas tiveram acesso a boas escolas, bons contatos e a outras oportunidades. Outras precisaram trabalhar desde cedo, cuidar da família, lidar com as crises. Comparar resultados sem considerar os pontos de partida é injusto. Mas quando você faz isso com você mesmo, vira autossabotagem. Em vez de perguntar: por que é que eu não estou como aquela pessoa? Pergunte: eu estou melhor do que estava há 6 meses? Progresso pessoal não exige plateia. Exige continuidade. Comece a registrar pequenas evoluções semanais. Isso muda sua referência de avaliação. Dica 4. Transforme a admiração em aprendizado. Se alguém conquistou algo que você admira, não use isso como prova de que você falhou. Use como fonte de transformação. Ou pode ser instrutiva, quando vir aprendizado. Sempre que sentir inveja, tente convertê-la em curiosidade. O que eu posso aprender com isso? Dica número 5. Construa métricas internas de valor. Enquanto o seu senso de valor depender de validação externa, salário, status, reconhecimento, aprovação, você continuará vulnerável à comparação. Por isso, desenvolva critérios internos, consistência, esforço, honestidade com seus valores, compromisso com o seu processo. No fim do dia, pergunte-se: eu agi de acordo com o que eu acredito? Eu avancei um pouco hoje? Eu mantive um compromisso comigo mesmo? Isso cria uma sensação de mérito independente da performance dos outros. Parar de se comparar não vai fazer a sua vida avançar mais rápido, mas vai impedir que você continue vivendo como se estivesse sempre atrasado. Vai te permitir construir algo que realmente faça sentido para você, no seu ritmo, com as suas escolhas, com os seus valores. Porque viver tentando acompanhar a vida dos outros é a forma mais eficiente de nunca viver a sua. E talvez, a partir de agora, o seu foco não precise mais ser estar à frente de alguém. Só precisa ser não abandonar a si mesmo no processo. Se esse conteúdo fez sentido para você e te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe um comentário contando qual dessas dicas você mais precisa aplicar na sua vida. Ou até mesmo, deixe outras dicas para que a gente possa aprender com você. E compartilhe este vídeo com alguém que também vive se comparando e precisa ouvir isso hoje.